Vamos ver isto primeiro, né? Ventura com. Não vai, já não vai acontecer, sketches, provavelmente, bro. Eu já me deixei disso. Já me deixei disso, mano. Temos muito pouco espaço aqui para isso. Temos muito pouco espaço. Portanto, provavelmente já não vai acontecer. Bem, let's go. Ok. Boa noite. A caminho das pessoas presidenciais, esta noite o debate é entre Luís Marques Mendes e André Ventura. Bem-vindos. O sorteio. Porquê duas pessoas a fazer linguagem gestual? Começa Luís Marques Mendes e termina André Ventura. O Parlamento deu hoje, ao 25 de novembro, uma dimensão inédita. É sempre um tema da atualidade que marca o início destes debates. O senhor também esteve presente. Luís Marques Mendes, hoje é um dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos. Sim, isso eu percebo, mas porra. André Ventura. Boa noite, Clara. Vamos tentar não me distrair com os senhores. O senhor também esteve presente. Luís Marques Mendes, hoje era um dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos, como disse André Ventura. Boa noite, Clara. Boa noite, André Ventura. Boa noite aos nossos telespectadores. A minha posição sobre esta matéria é muito clara. Ambas as datas, 25 de Abril e 25 de Novembro, são importantes. Certo. Claro que o 25 de Abril é ainda mais importante, é a data fundadora da democracia, mas o 25 de Novembro foi também muito relevante. Evitou que Portugal caísse numa ditadura, de esquerda ou de centro-esquerda. Posto isto, eu acho que o debate de hoje, naquilo que tem a ver aqui com o meu adversário, mostra duas diferenças. A primeira é a seguinte: eu comemoro o 25 de Novembro com todo o gosto, porque nos devolveu a Portugal a pureza dos ideais de Abril. Eu acho que André Ventura comemora o 25 de Novembro porque não gosta do 25 de Abril. É verdade. Hoje viu isso num pequeno detalhe. Às vezes é em pequenos gestos que se vê as grandes intenções. É a questão das rosas e dos cravos. Substituir as rosas pelos cravos ou, neste caso, exatamente o contrário. Retirar os cravos. É um sinal de que convive mal com a opinião dos outros, com os gestos dos outros, que convive mal com a tolerância democrática e, sobretudo, que quer combater o 25 de Abril. Epá, de facto é exatamente isso que parece. Sinceramente. Porque eu não percebo qual é o problema de lá estar um cravo. É assim tão mal lá estar um cravo? Mas há uma outra diferença. De todo. Hoje aconteceu uma coisa singular, mas significativa. Legítima, mas significativa. André Ventura é deputado e líder da oposição. O normal é que estivesse na bancada do Chega como deputado. Não estava. Estava no lugar dos convidados. No lugar que é destinado ao líder da oposição. Tem todo o direito a isso. Mas isto também tem um significado. É que André Ventura confirma desta forma que é um falso candidato nas eleições presidenciais. Ele quer ser líder da oposição. É verdade. Quer reafirmar isso com gestos concretos. Quer substituir, portanto, o primeiro-ministro Luís Montenegro. Ou seja, está a pensar nas eleições legislativas. É um falso candidato aqui, claro que é. porque tentou arranjar outros candidatos, não conseguiu uma alternativa em condições, mas está desta forma a enganar os eleitores. Deixa-me passar. Só terminando, Clara. Sim. Eu, ao contrário, levo esta eleição muito a sério. E estou neste debate, como em todos, não para fazer ataques pessoais, nem para lançar o caos, mas para ajudar os portugueses a ficarem mais esclarecidos sobre a intervenção do Presidente da República. André Ventura terá a oportunidade Certo. rapidamente também de responder a esta questão do local onde se decidiu sentar hoje, mas deixe-me lançar a questão se o ato de retirar hoje os cravos foi para valorizar o 25 de novembro ou para diminuir o 25 de abril. Ele vai dizer que foi para Boa valorizar. noite, antes de mais, obrigado pelo convite. Compreendo o meu adversário. Deixa-me dizer. Nem isso sou- nem mostra foi capaz de bem dizer o nome porque dele. é que o Dr. Marcos Mendes não acrescenta nada ao que temos, muito menos à direita. Esta coisa do não toquem nas flores porque as flores significam aquilo. Ó, Dr. Marcos Mendes, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu Não tirei tem os a ver cravos com isso. porque não deviam lá estar hoje. Não esteve na cerimónia da organização e eu compreendo isso. Mas os cravos hoje não deviam estar rosas brancas. Mas porquê? Eu estou farto que a esquerdalhada faça o que quer no Parlamento. A esquerdalhada. Aí vamos nós, a bandalheira. Vai começar. Estou farto, eu sei que não está porque viveu bem com ela a vida toda, mas eu estou. E portanto, se hoje era dia de rosas brancas, há de É bom saber que não vives bem com a esquerda, André. haver alguém que dê murro na mesa e diga: eu não quero. Ele fez mesmo um murro na mesa. Não... Se hoje era dia de rosas brancas, há de haver alguém que dê.
Epá, eu não acredito. Isto é tão constrangedor. É que chega a ser constrangedor. Burro na mesa e diga: eu não quero eu não quero cravos, eu quero rosas brancas. Eu não quero rosas brancas, fugir a boca para a verdade. Há dias para tudo. Só que o Dr. Marcos Mendes, como lida bem com o PS, com o PSD, com o António Costa, com o Luís Montenegro, com o Marcelo, com o Cavaco, lida bem com todos, não se preocupa com isso. Eu compreendo isso. E Como um bom democrata. Pode não concordar com eles, mas é importante que lide bem com eles, não é? É importante lidar bem com o resto do Parlamento e dos agentes políticos. Só este gajo é que não vê isso assim. por isso custa-lhe alguém como eu, com energia, que não tem medo de cortar a direito, que não tem medo de cortar o sistema. Eu compreendo isso. E, portanto, eu voltaria a tirar, claro, por isto. Mas tem um Porque o significado ou não Parlamento tem? É que o Parlamento Mudem decidiu que isso hoje não era para dia de politics. cravo. Olhem lá o que a Madalena regras está a e dizer. ordem. Mudem O país isso para precisa de politics, regras please. e Não precisa sei se de está em ordem. A algum modo. imagem que passa é que diminui ou Deixa-me não lá o 25 terminar. de Tá, eu, abril. King, muda-me isto para política. O país precisa de regras e de ordem. Eu o que fiz hoje foi, num Parlamento que era de rosas brancas, a esquerda foi para lá, meteu cravos em cima das rosas. Eu tirei-as. Eu sou o candidato da ordem. Eu sou o candidato... Da ordem, cá está! Nota-se, olha, o Pedro Frazão também é super da ordem. Notou-se quando estacionou um carro de Martim Muniz. Estava muito bem estacionado. A cumprir a ordem. O candidato da ordem e o partido da ordem também, nota-se. Tem-se notado nos últimos dias. Há quem possa pegar nesta frase de André Ventura e entender que ele pertence à ordem da maçonaria, mas não. Não lhe fazem essa à parte. ato que quer garantir Só- que as é regras só ao são almirante. cumpridas. Ao contrário do Dr. Luís Marcos Mendes, que é tanto lhe faz CPS como PSD, como estar a cumprir a lei, como não cumprir a lei, é a mesma coisa. Depois sobre os candidatos e sobre... Mas quem é que está... antes disso, deixe-me só fechar esta questão. Qual é para si, André Ventura, o legado do 25 de Abril? Foi o dia que nos salvou da liberdade. Nós passámos anos em liberdade? que... foi o dia que nos salvou a liberdade, verdadeiramente. Deixe-me só fechar esta questão. Qual é para si, André Ventura, o legado do 25 de Abril? Foi o dia que nos salvou da liberdade. Salvou-nos da liberdade. Fugiu-lhe a boca para a verdade mais uma vez. Fugiu-lhe a boca para a verdade mais uma vez. Nós passámos anos em liberdade? que... foi o dia E depois até a Clara ficou confusa. que nos salvou a liberdade, verdadeiramente. Porque o 25 de Abril, o que nos trouxe nos meses a seguir foi expropriações, pessoas que perderam tudo, foi a vergonhosa independência das colónias que ainda hoje estamos Epá, a ver por o amor que é de que deu, Deus, a meu. ofenderem-nos, a humilharem-nos, a tratarem-nos como trataram. O Dr. Luís Marcos Mendes em silêncio sobre Não. isso também, o que eu compreendo. se Não, calhar, é o silêncio do Dr. Marcos Mendes é notório, é com as baboseiras que tu estás a dizer e a pregar, meu. Caraças. interesses mais escondidos, mas eu compreendo isso. Já E nem tudo há o que aconteceu vergonha. Depois, quer dizer, o 25 de Novembro é a garantia de que a liberdade se efetivou e que os devaneios da extrema-esquerda não se concretizaram. Mas para isto é preciso coragem de dizer isto. Não é ter um candidato que tanto faz, é tipo melhorá-lo, tanto faz bem como faz Man, mal. este gajo passa a vida a pregar esta cena de Angola como se tivesse sido aquilo que o presidente angolano disse. Já foi desmistificado umas 200 vezes aquilo que foi a frase exata do presidente angolano, e eu volto a dizer, eu não acho que haja nada de errado daquilo que ele disse. Zero. Nós escravizámos os angolanos, está tudo correto. Qual é que é aqui a dúvida? Mas alguém tem dúvidas disto? Pá, é por olharmos para o passado que desmerecemos o mérito que temos atual? Claro que não, meu. Quanto muito temos que olhar para o passado e aprender com ele. A gestão colonial foi uma vergonha de todo o tamanho e devíamos nos envergonhar disso sem sombra de dúvida. Não desmerece os nossos feitos, claro que não. Mas foi vergonhoso, assim como envergonha a qualquer outro país, outra metrópole, que tenha escravizado seja quem for. Pá, e sobre isso há N documentos, N provas que a escravatura foi abolida, mas que é B. Não era bem assim. Aliás, olhem, se querem uma série muito boa sobre isto, vejam Equador, do Miguel Sousa Tavares, que até é um gajo tendencialmente de direita. Vejam Equador, que é a série sobre o livro do Miguel Sousa Tavares, e vejam a javardice que continua a acontecer. Aquilo é historicamente factual. É a mesma coisa. Agora, Dr. Luís Marcos Mendes, eu vou-lhe dizer uma coisa. Esta história do... Eu sou deputado com muito gosto e com muito orgulho. E sou líder de um partido. O Dr. Luís Marcos Mendes não se finja que é independente e que está acima dos partidos. O senhor toda a sua vida foi política. Desde 76, eu não era nascido ainda, o senhor já era político do PSD. Foi toda a vida. Todos o convidaram para cargos. Andrézinho, então e tu? Não estiveste no PSD antes disso?
Foste tu o quê antes disso? Convidou para cargos, Marcelo Rebelo de Sousa convidou para cargos, Durão Barroso convidou para cargos. Não me venham falar de líder da oposição. Sabe qual é a diferença entre nós? O Dr. Luís Marques Mendes gosta de dizer que eu sou deputado. E o Dr. Luís Marques Mendes era aqui comentador consigo. Portanto, eu jogo em casa até. Eu entre as pessoas que Joga em casa? Jogo em casa porque é aqui, era comentador aqui. Este espaço é um espaço de debate Saiu entre diretamente dois Claro, candidatos candidato a com Palácio liberdade de total para falar. Mas Eu estou aqui apenas para deixa-me moderar. só- Vamos só- concluir, por deixa-me só favor, André dizer Ventura. Ele continua sempre a fazer isto para desmerecer os outros candidatos, man. É uma coisa inacreditável. Eu acho que as pessoas preferem. Quando ele também andou sempre metido em política. É uma coisa... Olha, além da política, andou metido no futebol. Que para mim, entre uma e outra, venha ao diabo e escolha. Candidato firme, ainda que da Ganda Zucca, oposição, do que um comentador do sistema alinhado com o Primeiro-Ministro, portanto com muito menos independência do que aquela que eu tenho, e com uma diferença, Luís Marques Mendes. É que somos os dois conselheiros de Estado. Eu sou conselheiro de Estado, o Luís Marques Mendes também. Há uma grande diferença entre nós. Eu fui eleito. O Marques Mendes, como sempre na sua vida, foi nomeado pelos amigos para o cargo que tem. Tempo de É reação a para nossa Luís vida. Marques Mendes para equilibrar os tempos, faça favor. Primeiro para dizer, muita reação. dizer o seguinte. En passant foi dizendo André Ventura que eu podia ter interesses em África, designadamente em Angola. Vamos ser muito claros, eu não tenho interesse coisíssima nenhuma. Porquê é que não disse nada? então, Aproveito para dizer Não disse porque para que raio ele haveria de responder a essa javardice, meu. sobre Angola, que é uma questão que já me invetivou, o seguinte. Relativamente ao último episódio em Angola, acho profundamente lamentável o seu comentário. Aí É o meu esse aspecto. comentário. Eu vou explicar. Chamarem-nos esclavagistas eu e vou opressores explicar. não há mal. Mas qual é o drama disso, meu? Porra, tu és um esclavagista ou opressor? Alguém mete essa carapuça? Porra, isso é mentira? Não é, caramba. Isso é verdade. Não disseram mentira nenhuma. É o nosso passado. Lidem com isso, porra. É assim tão difícil lidar com isso, meu? Caramba, tipo, isto é dramático, meu. Eu não estou a pronunciar-me sobre a declaração do Eu presidente não consigo perceber como é que estes gajos continuam a negar a história. É de ridículo. Angola. Não lhe interessa, não é? Não me interessa nada. Eu não dizer tenho, sobre não isso, tenho não é? nenhum interesse. A grande questão é que o senhor é completamente contraditório. Na mesma cerimónia em que estava o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em que o senhor advogava que ele devesse abandonar a cerimónia Não. ou dizer alguma coisa, Devia dizer alguma coisa. estava lá o seu deputado Pedro Pinto. É verdade. Porque é que ele não disse nada? Presidente da O República, seu Marcos líder Mendes. parlamentar. Mas quem é o E o Presidente seu da líder República? parlamentar não só não abandonou a sessão, como não fez nenhum Mas quem é o comentário. Presidente Pois da República? não. É o Pedro Pinto que é o Presidente da República? Agora, Sim, mas está lá em representação do Chega, não é? Que é o partido dos bons valores e costumes. Não disse nada porquê? Ficou lá paradinho? Agora o senhor vai ouvir. O seu deputado Pois. Pedro Pinto estava lá, não se levantou, não saiu, não fez nenhuma declaração. É verdade. O senhor só lhe dá jeito de criticar o Presidente da República porque lhe convém. É Mas verdade. é completamente contraditório. É contraditório. E mostra verdadeiramente que o que o senhor está a fazer é teatro. Isso é teatro. Porque senão o senhor já tinha pena repreendido que o seu as deputado pessoas Pedro não Pinto percebam ou já tinha rapidamente. retirado a Mas confiança concorda com o que fez o pública. Presidente da Agora, República? Essa é que é a questão. eu concordo. O que é que um E vou- presidente deve fazer, concordo Luís e vou- Marques Mendes, e naquele vou dizer caso? até o Manter a seguinte. diplomacia ou marcar uma posição pública quando de alguma forma sente que o país é desrespeitado? André Ventura, nesta matéria de representação do Estado, atua com total falta de sentido de Estado. É verdade. Já aconteceu com o Brasil. Olha, está-me a Quando o surpreender presidente o Lula Marcos da Mendes. Silva fez uma visita a Portugal. Pode-se gostar ou não gostar de Lula da Silva, mas no plano do Estado não contam as preferências pessoais. Claro que Conta não. a relação Estado a Estado. Exatamente. Ele foi eleito Lula da Silva pelos brasileiros. Sim, Tem uma visita- o nosso único dever é sermos diplomáticos e respeitar o desejo e os votos dos brasileiros. Se elegeram aquele presidente, da mesma forma, olhem, eu não gosto de Bolsonaro, não concordo com Bolsonaro, teria recebido o Bolsonaro da mesma forma que recebo o Lula da Silva, meu. É só uma questão de diplomacia, é normalíssimo. Não percebo este oficial gajo, a pá. Portugal. O comportamento do Chega É na só Assembleia bom da senso. República é absolutamente inqualificável. do ponto de vista Completamente. de Estado. Deixa-me expressar a Completamente. corrupção. Segundo exemplo. Só mesmo Segundo malta que não exemplo. percebe como é que isto Espanha. funciona é que vota André neste Ventura gajo. esteve em Espanha e o que ficou dito e que ficou amplamente divulgado foi aquele apelo prisão para o presidente Sánchez. Eu sou insuspeito de simpatia pelo presidente do governo de Espanha, mas acho que as relações são Estado a Estado. Primeiro, André Claro. Ventura é um político, não é um polícia, nem é um magistrado. Sim.
Os políticos a mandar prender alguém, André Ventura, era no tempo da PIDE, não Pois, é agora. Em é segundo lugar, meter-se na política interna de outro país demonstra sentido de Estado. Portanto, é Angola, é Brasil, é Espanha, isto é um padrão. O senhor, de facto, não tem sentido de Estado. Falta na de sentido de relação a outros Estado, países. faça favor de responder. Tomás André Mendes, eu Ventura. vou dizer vergonha. uma coisa. Sabe qual é o meu sentido de Estado? Lá vem ele, vai dizer uma merda qualquer estúpida. Querem ver? Tem 2 segundos. Tomar este país. Este é que Claro que vai. Mais poeira para os olhos das pessoas. Vamos embora, André. Faça Estamos favor de responder. perto. Tomás André Mendes, Ventura. eu vou-lhe dizer uma coisa. Sabe qual é o meu sentido de Estado? É amar este país. Este é que é o sentido de Estado. O sentido de Estado é não estar calado quando outros dizem que nós somos ladrões, corruptos, Estamos que calados, escravizámos não é? a África, e o senhor fica calado e acha isso bem. Acha que está a honrar a memória dos ex-combatentes quando faz uma coisa dessas? Acha que... Olha, honrar a memória dos ex-combatentes é explicar-lhes porque é que eles foram para lá. Isso é que era importante. Era explicar o que é que as pessoas foram para lá morrer em vão, literalmente. É uma desgraça, mas foram para lá morrer em vão. É verdade. E quanto mais cedo perceberem isso, melhor. Desgraça foi o que fizeram com aquilo. Fomos para lá, genuinamente, tentar aguentar uma coisa que já há anos que não devia ser nossa. Está a honrar a memória de milhões de pessoas que regressaram de Angola, de Moçambique, Epá. da Guiné, de Timor, de Cabo Verde, quando fica em silêncio perante alguém que nos chama ladrões, esclavagistas. Isso é o seu sentido de Está Estado. tudo Então certo. eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho sentido de Estado nenhum. Porque o meu sentido de Estado é defender Portugal até ao fim. Se alguém ofende o meu país, eu levanto-me e grito e levanto a voz. Este nacionalismo bacoco é tão estúpido, mano. Eu Porque o fico nosso país maluco. merece defesa. É que estamos em 2025, estamos no século XXI, meu. Este discurso parece que estamos em 1970. Eu estou farto de andar sempre a defender corruptos, ladrões e a todo lado. O Lula da Silva é outro, é um corrupto e um ladrão. Pode querer fazer-lhe o paninho quente, pode querer E o Bolsonaro, dar-lhe é o abraços, quê? pode querer tirar fotos com ele. É um ladrão e é um corrupto. Marcos Mendes. O Marcos Mendes sabe bem de que é que eu estou a falar. Porque conhece bem a cena internacional. Sabe que para mudar Portugal nós temos que É assim que ele começar faz. por dizer a verdade. E dizer a verdade é isto. Eu estou farto até à cabeça de corruptos à minha volta. À volta da cena internacional. À volta do mundo. E nós ou começamos a dizer a verdade ou vamos ser engolidos por ela. André Ventura, O Marcos, deixa-me só dizer enquanto isto. Presidente, o que vai acontecer às relações entre Portugal e esses países consigo na Presidência? Mas que Vai relações? cortar as relações de amizade com esses eu já países? percebi que o Não Luís- vai representar Eu já o percebi Estado que o Luís nesse- Marcos Mendes chegaria a Luanda e ficaria em silêncio. Mas Portanto, o que é que o senhor fará nessas circunstâncias? eu vou-lhe dizer, Sr. Presidente? o Luís Marcos Mendes entraria calado e sairia calado. Mesmo que alguém nos chame ladrões, esclavagistas, Ele corruptos. E o não Luís Marcos larga Mendes o osso disto. Para já não foi isso que o homem disse, mas tudo diz, bem. bom, eu ficaria calado, porque é o meu sentido. Não é isso que o homem disse. O homem disse que temos um passado e que efetivamente tivemos um passado em Angola esclavagista. Não está errado, está 100% correto e factual. Está. Esta coisa que agora os políticos gostam de dizer, o meu sentido está, eu não sairia de lá calado. Olha, modo, vou dizer uma coisa. É que não é questão de dizer boa noite ou bom dia, mano. Tem a ver com as coisas que ele efetivamente diz. Mas é pá, se tu não tens sentido crítico, mas pelo menos não venhas reclamar que os outros têm, mano. Desculpa lá. Eu em Luanda diria, Marcos Mendes, que o presidente de Angola só se deve queixar de uma coisa em relação à pobreza do país. Não é do colonialismo português. Não é suposto da eu ficar corrupção calado a que ouvir o que este gajo está a dizer. nos últimos anos. É de estar Desculpa uma lá. elite a desviar dinheiro para se enriquecer enquanto o povo empobrece. E, portanto, qual é o sentido de Estado que temos hoje? Nós recebemos aqui em Portugal, nós só falta, francamente, eu sei que o Luís Marcos Mendes esteve com o Fidel Castro, portanto ele está habituado a estar com ditadores. É mas só isso é isto, outro é só problema. Não, argumentado sim, ao teve com o Fidel Castro, mínimo. há uma foto sua com o Fidel Castro. Não diga que não. Claro que já se E, viu, portanto, também já estavas eu à sei espera que de o quê? Luís Marcos Mendes dá-se bem com todos. Dá-se bem com todos. Sejam ditadores de esquerda, de direita, de centro, tanto faz. Luís Marcos Mendes, eu vou levar o nome de Portugal a outro nível, que é este. Nós não nos Tenho ajoelhamos inclinado perante para as ninguém, minhas nem temos convicções, vergonha tens da toda a nossa razão. história. 2, eu se tiver que escolher alguém, escolho os portugueses. 3, eu não desonro a memória de Portugal. E eu já vi que o senhor desonra a memória de Portugal. Isso não é sentido de Estado. Isso é traição. É o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa fez. São todos traidores, pá. Só ele é que não. Só ele é que é o salvador da pátria e o gajo que vai mudar isto tudo. Agora, pode dizer assim, os Registado. portugueses gostam mais deste estilo, assim meio morno, Está e registado. tal, sentido de Estado. Eu quero um país que levanta a cabeça. Tempo para Quero Luís um Marcos país que Mendes levanta para a cabeça. Não, é só ter bom senso, honestamente. Neste ponto é só ter bom senso. Olha, eu já vi muitos líderes de esquerda, com a qual eu neste momento não me identifico, a dizerem coisas com as quais eu concordei várias vezes. Já inclusivamente vi líderes de partidos com os quais eu não concordo de todo, como o CDS, a dizer, e representantes desses partidos, como por exemplo o Chicão, a dizer coisas com as quais eu concordei. Pá, por alguma razão, ouço André Ventura e discordo daquilo que o homem diz. Mas é pá, acho que é fácil perceber. Eu não tenho que ser uma pessoa imparcial, já vos disse isto várias vezes. Eu sou um criador de conteúdo, não sou nada. Não sou um representante de Estado. Portanto, não tenho que ser imparcial. Pá, sou altamente parcial, como é lógico, de acordo com as minhas convicções e os meus valores. Ponto final. Portanto,
É o que é. Por favor, faça favor. Para Claro si, que não todos tenho, somos mas agora humanos, era o que faltava, eu não podia ter opinião, não. Agora tenho que representar toda a gente. Eu estou aqui em serviço de alguém, ok. Eu estou aqui a dar a minha opinião sobre as coisas. Epá, se não querem ouvir, têm outros canais. Olha que vos vão dizer aquilo que vocês querem ouvir. Tens vários. Tens vários canais que vão dizer exatamente aquilo que tu queres ouvir. Vais para lá, mano. Sou do sistema. Olha, eu sou do sistema todo que tu quiseres, bro. Tu tens aqui para o outro sistema, mano. Não é todo. Olha, vai para outro Todos sistema. são bandidos, Estás melhor lá. todos são Oh, Marcos, vigaristas, posso todos- Porra, interromper só mano. um segundo? Não, Só não, para não fazer uma pode. pergunta. Não, Só não um pode. Que é, eu Faz só queria depois. perguntar se em consciência Faz não depois. pode dizer. Agora tenho É só um alguma segundo, obrigação de eu estar aqui fico- a Ventura, representar. eu peço Era o que desculpa. faltava. É só isto mesmo. Já vai fazer, deixa apenas responder, Eu já só vai quero fazer. perguntar se em consciência Eu peço-lhe, por favor. me pode dizer se o presidente de Angola não é um ladrão. Olha, Se em consciência não André pode Ventura. dizer isso. André Ventura, deixa-me dizer o seguinte, só isso. calma, para ficarmos já claros sobre esta questão das interrupções. O senhor passa a vida a interromper não se e faça acha agora. que isso é uma atitude de força. Pois eu vou dizer-lhe cara a cara, é uma atitude de fraqueza, sabe porquê? Significa que você não tem coragem de ouvir os outros argumentos. Olha! Posto isto, Que chapadão! Posto isto, Portugal sobre o demasiado. teatro É que esse o você problema. fez sobre Angola, nem uma palavra sobre Pedro Pinto, que esteve presente. Agora é a e brincar. também não teve qualquer tipo de atitude. Pronto, é completamente Agora contraditório. diga-me do João Lourenço. Mas vou-lhe dizer... Acha que o João Lourenço é um ladrão ou não? Acha que o presidente de Angola é um ladrão ou não? Agora Faz vai muito ter bem. que me ouvir. Agora vai ter Está a que ver, me não ouvir. Votem consegue quem tu dar uma Olha, quiser. é uma atitude de fraqueza estar sempre a Não consegue interromper. dar Vamos pelo menos Olha, tentar sabes o ouvir que, a é que eu, resposta. sabes o que é que eu ganho com isso que tu me estás a dizer? Absolutamente nada. Sabes o que é que isso me interessa? Rigorosamente nada. Estás à vontade, mano. Tu votas em quem tu quiseres. Meu. Aliás, tu e toda a gente. Desde que vão votar, para mim já é uma vitória. O senhor diz sempre, é tudo ladrões. não É consegue dar uma relativamente a resposta. Portugal, Nestas relativamente a- presidenciais, votares no Chega é um bocado difícil, no entanto. Acho que é um bocado difícil votares no Chega nestas presidenciais. Ora, eu vou-lhe dizer uma coisa, mas o senhor até já chegou ao ponto de, ao falar de corrupção em entrevistas, invocar que isto agora só 3 Salazares é que podiam pôr isto na linha. Eu vou-lhe dizer com toda a clareza Epá, o olha. seguinte. Quando o senhor fala de corrupção e depois associa 3 Salazares, a imagem que o senhor quer passar é que antes do 25 de Abril... Era um país no incrível. No regime anterior não havia corrupção. Foi não. Pois vou-lhe dizer Era um uma coisa, o senhor paraíso. está a branquear o regime anterior. Porque no regime anterior havia tanta ou mais corrupção do que agora. O senhor o que omite é que antes do 25 de Abril havia censura, não havia liberdade de expressão. Ora, antes pelo contrário, modo, se isto é ser um velho do Restelo, mano, olha, acho que estás muito enganado. O velho do Restelo tem exatamente a mesma opinião que tu, pá. Que é que o André Ventura é o maior. E, portanto, não se sabia. Quanto muito Esta é não questão ser se um velho pode do ser Restelo. generalizada, sabe? O senhor não é, como disse, o senhor não é polícia, não é quero ser. magistrado. Não é magistrado. Não, O senhor nota-se. também não é candidato a xerife da Um gajo está no República. Esse YouTube. cargo não existe. E o senhor tem uma coisa ainda que torna a sua retórica mais demagógica. É que o senhor é jurista. E um jurista sabe que prender, julgar, investigar é matéria dos magistrados ou é matéria das polícias. Então é não há matéria corrupção, não dos- podemos falar dos sobre isso. políticos. Como somos juristas, não podemos falar sobre isso. Poder O Marcos pode. também é jurista. Pá, Poder chefe, pode. concordo em Pois, absoluto mas contigo. eu- Mas mas para eu estes gajos já é, honestamente, não vou lado nenhum. já é Essa- uma vitória fazê-los sair de casa e irem pôr uma cruz no quadrado, mano. Uma diferença entre nós. Olha, eu eu até vejo vou- muitos em Portugal. Essa é Vamos a concluir, diferença. Luís Marcos Mendes, para Não, passar até- a palavra ao André. Até lhe vou dizer o seguinte. Eu tenho uma preocupação, agora relativamente à situação em Portugal, de que as coisas melhorem, sobretudo no domínio da justiça e do combate à corrupção. E por isso vou-lhe aqui dizer, e aos nossos telespectadores, naquilo que compete a um Presidente da República fazer, eu tenho esta convicção. A justiça está doente. E, portanto, o primeiro Conselho de Estado a seguir à minha eleição vai ser sobre reforma da justiça e combate à corrupção. Nunca houve um Conselho de Estado em Portugal sobre esta matéria. Reforma da justiça e combate à corrupção. Porque considero que esta é uma prioridade indispensável. É preciso acabar com os diagnósticos e ter Luís iniciativa Marcos. e ter ação. Deixe-me agora Vai, acabar. E ter soluções. Vá lá, deixou. Toda a gente fala em diagnóstico. Toda a gente Inacreditável. fala no acordo para esta área ou para aquela. Eu vou dar o pontapé de saída, fazendo um Conselho de Estado sobre a reforma da justiça e combate à corrupção. Para quê? Para melhorar as questões na justiça. A justiça está doente. E para também melhorar, reforçar e intensificar o combate à corrupção. Porque nessa parte é a única que estamos de Eu vou acordo. dizer uma coisa. André A Ventura. corrupção tem que ser combatida porque faz mal à economia e faz mal à democracia. André Ventura, No resto, deixa-me Pelo menos lançar está a pergunta, fazer porque frente ao o senhor disse hoje Ventura, que Portugal que já vive uma é epidemia de por si corrupção só um que varre mérito.
todas as estruturas, e eu gostaria também que concretizasse. Que estruturas é que está a falar? Está a falar do governo, das autarquias, das empresas, da justiça? Quer concretizar? Primeiro, a frase não é minha, é do General Ramalhianes, que esse sim é um modelo de presidente. Mas disse hoje, não é? Parlamento. É do General Ramalhianes. Porra, o Ramalhianos deve estar cansado de ser citado por esta malta. Porra, com caraças. Eu acho que é um exemplo para nós todos, em termos, enfim, dos presidentes que tivemos, um presidente de autoridade, de austeridade e também de capacidade de diálogo e de intervenção. E depois dizer isto ao Luís Marcos Mendes, se o Luís Marcos Mendes acha que é um Conselho de Estado que vai resolver o problema da corrupção em Portugal, é o André só Ventura. mostra que vai fazer o mesmo que todos os outros. Concretizo, absolutamente nada. Sim. Que é o que estes políticos estão habituados a fazer. Absolutamente nada. Eu tenho uma vantagem nos meus momentos, é que no Parlamento já apresentámos centenas de propostas para conseguir efetivamente combater a corrupção. Posso não ter estado na política desde 76, como o Marcos Mendes, mas já o Nós fiz costumamos ler essas propostas. E propostas que o seu partido rejeitou. Como, por exemplo, Porquê os que corruptos será? da prisão e aumentar-lhes as penas. Estão muito bem redigidas essas Como, por exemplo, propostas. acabar com prazos de prescrição, que os senhores permitiram, que é o que estamos a ver com o José Sócrates a acontecer perante os nossos olhos. Os senhores e o seu partido, não venha dizer que é independente, porque não é. Tem um partido que o apoia Quando é que vamos ouvir a opinião do General Ramalhianos? e tem um partido que protegeu sempre, que é o PSD. Sobre isto. Portanto, nós temos a vantagem, e eu tenho a vantagem, de ter dado a cara por medidas que efetivamente, olha, dou-lhe um exemplo que agora o Governo até veio atrás, que é perceber que o problema da corrupção tem que ver com o confisco dos bens de quem andou a roubar. Em vez de permitirmos conversa da treta, como francamente a sua me parece um bocadinho, nós temos que ir onde dói, que é quem andou a roubar tem que ficar sem o património. E é isso que eu fiz. Não é conversa, não vou fazer um Conselho de Estado para ficarmos todos 10 horas a discutir assim, sabem, nos termos do artigo tal, a corrupção. É agarrá-los, Luís Marcos Mendes, agarrá-los. Nós temos que os agarrar. Este discurso é tão perigoso. Isto é tão absurdo. É tão absurdo isto. Isto parece mesmo um tasco. Parece genuinamente um tasco autêntico quando este homem fala, mano. É surreal. Nós temos que os agarrar! Temos que acabar com eles. E portanto diz-me assim, isto é típico Isto conversa é do tão populismo. estranho, Mas é o que nós temos que fazer porque este país não anda para a frente. Como é que chegámos nós aqui? continuamos com a mesma conversa de treta. Segundo, há mesmo uma epidemia de corrupção. Em Isso estruturas. nota-se nas estruturas locais e nas estruturas nacionais. Não. Nós temos visto isso até no INEM e até nas estruturas de saúde. Nós vemos que a Polícia Judiciária tem feito um esforço hercúleo e o Ministério Público para conseguir ir atrás de um país, o tal país de Abril, que não tem a ver com antes haver corrupção ou não. Eu nasci em 83, Luís Marcos Mendes. Quando eu nasci, o 25 de abril já tinha passado. Portanto, O André Ventura é literalmente 10 anos mais velho que eu. Isto é bizarro. nasci em democracia e o que eu vi nesta democracia foi corrupção, corrupção e corrupção. Então não me venham pedir para olhar para 100 anos para trás ou 200 anos para trás. Eu quero acabar com ela agora. Eu quero um futuro para os jovens. Eu quero que olhem para o país e vejam assim, o que é que podemos fazer daqui para a frente. Eu não quero ser o candidato velho do Restelo. Eu não quero ser o candidato do mimimi, a ver se mudamos alguma coisa. É um morro na mesa. Portanto, não acho sinceramente que tenha mais credenciais que eu para fazer isso, não tem mais autoridade, certamente. Temos os dois uma posição política diferente e estamos a combater para ter um país diferente. Agora, o que é que eu não aceitar, entre aspas, o que eu tenho dificuldade em compreender, Luís Marcos Mendes, é que o Luís Marcos Mendes venha aqui apresentar-se como algum arauto que vai fazer alguma coisa perante a corrupção, quando eu o tenho visto em silêncio perante a maior parte dos casos de corrupção. Não, é verdade, Marcos Mendes. E repare, eu fiz-lhe uma pergunta simples e não me conseguiu responder. E a pergunta foi esta: o que é que acha do presidente de Angola? E não me consegue dizer. Diz que todos são ladrões, mas acha que o povo angolano não sabe que está a ser roubado? Acha que os portugueses são a causa? Olha, no outro dia houve uma exposição na Gulbenkian que diz que os brasileiros agora têm que se queixar dos portugueses porque andaram lá a explorar os recursos. Acha isso normal? Não acha, só para terminar, Clara de Sousa, não acha que é tempo de darmos um murro na mesa nisto, Marcos Mendes? De dizermos que estes povos, a culpa não é nossa, é deles e da corrupção deles e deles andarem a roubar os seus próprios povos. Para eu gostava de ouvir dizer... Mas onde é que... Mas esperem lá, que exposição da Gulbenkian foi esta a dizer que os brasileiros deviam culpar os portugueses? Onde é que isso... Marcos Mendes? Claro, não é apenas encerrar, porque esta é uma questão importante, se me permite. Isto não é, o que eu disse, não é conversa de treta. É avançar com propostas de soluções. E acho uma coisa extraordinária, a sua contradição. O senhor cai com uma facilidade enorme nas contradições. Não Cada sei, foi com Randa. o Pedro Pinto. Agora é outra. Quer dizer, o senhor acha que não é importante um Conselho de Estado para aproximar posições para um acordo em matéria de reforma da justiça e de combate à corrupção? Não vai resolver o problema. Mas o senhor é a mesma pessoa que o ano passado propôs ao Presidente da República e publicamente um Conselho de Estado sobre segurança. Voltaria a propor. Com certeza. Então, segurança é importante, mas já não é importante acho que vai resolver o a problema minha todo, proposta em Marcos matéria de justiça e combate à corrupção. Mas, vou-lhe dizer o seguinte, levo isto muito a sério por uma razão muito simples. Um Presidente da República não governa
Mas um Presidente da República deve usar a sua magistratura de influência para fazer entendimentos de regime. E com coisas concretas, soluções, que é o que as pessoas querem. E por isso vou acrescentar. Eu vou para esse Conselho de Estado, ouvindo previamente 3 entidades que no terreno podem dar contributos importantes para melhorar a situação. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República e Diretor da Polícia Judiciária. Nossa Polícia Judiciária tem feito coisas extraordinárias. Extraordinárias. Pois bem, isto é tentar encontrar soluções. Mas também não é um Conselho de Estado em abstrato. Eu quero ouvir todas as pessoas, mas com prioridades. 4 prioridades desde já que avanço. Para que não seja apenas conversa. Sejam coisas concretas. Primeiro, combater a morosidade da justiça, sobretudo na parte criminal e na parte da justiça económica. Segundo, por isso é que Olha, isso é uma pergunta a fazer ao André Ventura. Como? Como é que vais fazer isso? ser feito um Conselho de Estado. Segundo, combater as manobras dilatórias que são usadas e abusadas aí aos pontapés em vários Como os recursos, julgamentos. por exemplo? Que é o que eu tenho dito, que é o que eu estou a dizer há anos. Terceiro, combater esta realidade que aí existe e de pouca gente fala, de que hoje há uma justiça para ricos e outra para pobres, porque a justiça está caríssima e isto não pode continuar. Em quarto lugar, também um cancro enorme que existe no Ministério Público. Excesso de corporativismo no Ministério Público. E dou aqui um exemplo. Há uns meses, houve um grupo de cidadãos que, com toda a legitimidade, apresentaram um documento para a reforma da justiça, o chamado Manifesto dos 50. Eu não vou pronunciar-me sobre esse documento. Agora, essas pessoas têm todo o direito a essa iniciativa. E os procuradores do Ministério Público, que a seguir vieram logo, num excesso de corporativismo, dezenas ou centenas contestar esse documento, isto não pode continuar. E, portanto, os políticos podem contestar a justiça não pode dizer nada. Não, isto é excesso de corporativismo e faz mal ao Estado de Direito, e eu acho que estas matérias são 4 prioridades que defino, coisas concretas, mas para ouvir de facto e fazer um debate muito claro, e é isto exatamente que eu tenho, sabe, propostas de soluções naquilo que são os poderes presidenciais. É o contrário. Poderes presidenciais. Está a acusar André Ventura de não ter essas propostas? Não, André Ventura é só propostas. É um falso candidato nas eleições presidenciais. Ele está a tratar de eleições legislativas. E, sobretudo, nestas matérias de Presidente da República, eu gostava que tivesse também soluções em Está a lançar concreto. do rap, André Ventura, faça favor. Se eu sou um falso candidato e em algumas sondagens estou à sua frente, imagina o papel que está a fazer. Porque imagina, então, se eu estou na eleição errada e estou à sua frente, Deus, é sinal que está mesmo mal na sua candidatura. Não vi nenhuma sondagem vamos a ponto. Vi, olha, ainda dá Aximage da semana passada e eu estava à sua frente. Man, mas essa sondagem é da Folha Nacional, que é o jornal do Chega. Isso é foi a única sondagem que meteu o Ventura à frente do Marcos Mendes. E logo a sondagem que vem de encomenda. Olha que curioso. A única que mete o gajo à frente do Marcos Mendes, pá. A única. Em todas as que apareceram até agora. Portanto, isto é hilariante, mano. As pessoas têm mesmo que ver estas cenas. É que senão, man... Eu entendo que as pessoas se deixem enganar com este discurso. As pessoas parecem que se deixam enganar, man. É que toda a frase de André Ventura merece um polígrafo. Eu estou na eleição errada e estou à sua frente e imagina como é que o senhor está. Está mesmo mal. Agora vamos a ponto. É a única que é isenta do sistema. Essa conversa do candidato de facção e de cá há um candidato de união e há um candidato de facção. Eu vou dizer uma coisa aqui, olhos nos olhos, que eu gosto de coisas olhos nos olhos. Se a facção é ser contra a corrupção, então eu sou de facção. Se a facção é querer acabar com a insegurança em Portugal, então eu sou de facção. Se a facção é os que estão cansados de estar a sustentar os outros, então eu sou de facção. Quer dizer, se a conversa há um candidato de independência... Olha, cá os que sabem e não querem saber, que é o André Ventura, então eu sou de facção. Eu sou o candidato dos portugueses que estão fartos de andar a pagar os outros. Eu sou o candidato que quer ordem na imigração. Eu sou o candidato que quer uma justiça a funcionar. E deixa-me dizer-lhe uma coisa, só mostra que, tal como Gouveia e Melo, estão na mesma lógica, que é não atacar os políticos corruptos, mas atacar... Tem que ser, Dino. Tem que beber do garrafão que eu estou-me sempre a esquecer de trazer a garrafa para baixo. Já é pá, a quinta vez esta semana que me esqueço de trazer o raio da garrafa para cá, mesmo. Digo aos políticos corruptos, que é o Manifesto dos 50. É isso. Aliás, está lá Ferro Rodrigues, que sabe bem, como eu também sei, o papel que Ferro Rodrigues teve nos últimos anos, como aliás Paulo Pedroso e outros. Mas sabe bem o papel que teve juntar-se a essa gente, francamente, é estar ao lado dos errados, Marcos Mendes. Nós temos que estar ao lado. A justiça não tem acertado sempre. Todos já tivemos questões com a justiça, todos já passámos pela justiça. Agora, a justiça em Portugal tem feito um trabalho conveniente. E tem que continuar a fazer de combate à corrupção. Quando é comigo, não acertou. Corrupção e de combate
É este sistema que se montou de baixo para cima de andar a roubar as pessoas e de andar a roubar os portugueses. Quando Luís Marcos Mendes Quando é que Mico anda a chamar bandidos a pessoas normais, se mete ao lado dos que estão Errou. contra isto, sabe o que é que está a dizer? só porque são de bairros sociais, são todos bandidos? Mas estava errado a justiça, não é, André? Sim, senhor. É assim, está ao lado da casta, da elite, que nunca quer ser investigada. Está sempre pronta para atacar o Ministério Público, para atacar a Polícia Judiciária, olha, para atacar quando fazem investigações aos governos regionais, aos políticos, etc. Eu estou do outro lado. Eu quero mais investigação, mais transparência, dou a quem doer. Se doer a políticos, doerá a políticos. Eu O Marcos doerá. Mendes está do outro lado. Não. Parece que está do outro lado, porque se mete ao lado de Ferro Rodrigues e de Paulo Pedroso, está do outro lado. Se mete ao lado de Rui Rio, está do Certo. outro lado. Doerá. Então, de que lado é que está? Não pode estar de todos os lados, Eu Marcos sei, vou Mendes. explicar. Não dá. Não, eu estou do Estava a lado... Eu sei baralhar que no já. PSD tenta estar de todos os lados. Não. Por isso é que se calhar só tem o apoio de metade. Não. Mas isso é outra coisa. Mas isso é outra Se eu questão. tiver não é? coragem de me ouvir, eu vou explicar. Não, eu estou do lado do combate à corrupção. O senhor não Isso é quer respeito, combater a caga corrupção nisso. mais do que eu. Não pense nisso, pronto. nada. O que eu quero é que as coisas não perdurem no tempo. Eu também Façam uma busca hoje e depois há uma decisão passado 10 anos. Não. Eu quero melhorar, reforçar, intensificar o combate à corrupção. E por isso é que vou tomar estas iniciativas. Coisas concretas, coisas palpáveis. E acrescento o seguinte. Eu defendi a recondução de Joana Marques Vidal. Ao contrário da decisão tomada por António Costa e pelo presidente Marcelo Rebelo de Eu Sousa. também, mas isso. E uma das razões que eu disse na Jovem- altura... um jovem é que de Joana Marques 42 Vidal anos. teve uma Não é, coragem Carlos? impressionante no combate à corrupção. jovem de 42 designadamente no caso José Sócrates. Poucas pessoas, poucos procuradores-gerais da República teriam aquela atitude. Eu estou do lado das pessoas que combatem mesmo a corrupção. Exemplos concretos. Eu sou amigo do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas discordei. E a minha independência é isso mesmo. Amigo, mas diferente, mas discordando numa questão Pá, essencial. eu acho que a não é numa pergunta questão de certa, Reno, pormenores. é porque é que eu havia de gostar? E é por isso, não, é por isso que o que nos divide não é a ideia Porque é de que eu combate à havia de corrupção. gostar de um Não, discurso não é isso que nos falacioso, divide. constante. O que nos divide é esta E uma ideia constante de mentiras que e aldrabices. é tudo corrupto. São Não, todos ó, ladrões Pedro, e tudo isso. se Não, permite-me interrompê-lo o que nós temos... um Não, segundo. desculpe, deixe-me terminar. Eu deixo terminar. Mais ainda, nestas matérias de justiça, combate à corrupção e de ética, eu já fiz. Não me limitei a fazer. Há 20 anos, eu substituí presidentes de Câmara do PSD que tinham problemas com a justiça, Mas acha que eu tenho feito designadamente éticas e de combate à Acha que eu corrupção. tenho feito pouco? Não. No O senhor- Parlamento? Não. E eu onde- peço, e onde se eu pode peço fazer? imensa desculpa. A diferença Acha que eu tenho entre fazer é assim. Eu substituí presidentes de Câmara a bem do país, a bem da ética, da transparência e do combate à corrupção, criando enormes problemas para mim dentro do partido, mas servindo o país. O senhor, a única que se conhece é ter um deputado, Miguel Arruda, que foi simultaneamente por roubar malas no aeroporto, um caso de comédia e um caso de tragédia. O que é que faria? Deixe-me só colocar esta questão. desculpa. Oh, André, não é só um ou dois. Desculpa, eu não sei se ele se vai defender agora do Miguel Arruda, mas é que não é só um. São para aí uns 37. Para fechar este tema, o que é que faria, Sim. o que é que faria se fosse no desculpa, caso do ó, Luís Primeiro-Ministro Marcos enquanto Mendes, Presidente da Luís Mendes, República? Nós temos um ex-Primeiro-Ministro, André Ventura, só um Eu momento. gostava de responder. Sim, eu já vou passar Responder assim, o quê? mas já O que que é que ele vai este tema dizer? veio para a mesa, eu também queria lançá-lo. Portugal tem um ex-Primeiro-Ministro a ser julgado, tem Sim. o Eu atual- nisto, olha, nem nas eleições presidenciais não vou votar em partido nenhum, Reno. Honestamente, não sei se. Acho que estás com os conceitos um bocado baralhados, bro. Nas presidenciais, muito provável, não é muito provavelmente, vou votar no João Coutinho de Figueiredo. o Primeiro-Ministro, enfim, sob averiguação preventiva, enquanto Presidente da República faria o mesmo que fez no passado com os seus anteriores autarcas? Se fosse constituído arguido? Em Sendo quê? constituído arguido, enquanto Presidente da República, Mas qual as seria pessoas a sua têm todas atuação direito a votar em perante um coisas caso diferentes, desses, de gravidade? Repara, eu não coloco cenários, as minhas teorias são aí conhecidas e estão publicadas até em livros sobre essa matéria. O que eu quero significar Esta sua posição seria diferente em relação a um Primeiro-Ministro como foi em relação aos autarcas? Não, repare, eu não vou colocar questões em termos de cenários. A minha teoria está muito clara e foi concretizada. O que eu quero, sobretudo, aqui significar é o seguinte. Nesta matéria não há uma diferença. Eu já tomei posições e com coragem, acho eu, modéstia à parte, e com muita independência, porque esta ideia vamos pessoa, equilibrar os tempos, é uma pessoa Luís do Marcos partido. Mendes. Não, eu tomei uma decisão Muito bem. contra tudo o que era o aparelho do meu partido. Ficou claro. André Ventura, faça favor. A diferença é que eu tomei a decisão logo. Não fiquei meses nem Qual decisão? anos à espera. A Qual decisão de decisão? afastar as pessoas que tinham que ser afastadas. E depois ao Luís Marcos Mendes. Eu acho que só para quem nos está a ver só pode ser de rir falar de um caso em concreto.
O seu partido está cheio de corrupção do início até ao fim. Alô? Não estamos com certeza a falar do Chega, pois não? É que são provas documentadas e casos e casinhos e montes de coisas que ainda estão em tribunal no momento. Como assim? E no partido em que ele esteve, ainda por cima. É que também esteve no PSD. Que é de rir mesmo. Ainda tem o apoio do Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira. Continua com o Miguel Albuquerque. Bem, o Miguel Albuquerque é um trunfo para o André Ventura. Ele passa este também vai para debates presidenciais, como se estivesse nas legislativas. É surreal. E aí que diz que está muito bem, e que diz que está a fazer muito bem, suspeito de ter desviado dinheiro para construir casas próprias e ter desviado dinheiro dos madeirenses para se beneficiar ele próprio. E vem-me falar de um caso de roubar malas. Os senhores tenham vergonha, os senhores andam a levar malas de dinheiro há 50 anos do país. Virem falar de um caso de umas malas no aeroporto. Mas o que é que o Marcos Mendes não lhe diz logo? Você fez parte desse partido nessa altura, André. Nessa altura não tinha essa opinião. Os senhores andam a roubar, o partido andam a roubar há 50 anos. Quer que eu lhe diga casos? Posso lhe dizer casos que vão de 76 até 2025. Se quiser, passamos nisso. Olha, há 300 autarcas abraço com a justiça. Destes, mais de 50% são do PSD. Não me venha dar lições de moral, Luís Marcos Mendes, porque eu sempre tive casos no partido, afastei-os. Sim, o nitpick é com o Chega. Olha, Tartal, diz isso, continua a repetir isso para ti mesmo várias vezes, que vai... Mano, vocês têm umas palas nos olhos tão grandes em relação a este partido. Epá, eu acho piada. Tartal, qual é a tua opinião sobre a cena do Frazão ter estacionado o carro no Martim Muniz indevidamente, mano? Só para percebermos aqui. Imediatamente dei a cara por eles Já, e só por curiosidade. Disse assim, sobre esse caso, o que é que tens a dizer? Afastei, não fiz Vou fazer convosco PSD, aquilo que vocês fazem comigo. Qual é a tua opinião em relação a isso? Gelos. Onde é que está o Miguel Albuquerque? É presidente do Governo Regional da Madeira. Apoia quem? Já agora só para eu saber, apoia o Luís Marcos Mendes. E aparentemente o Luís Marcos Mendes está com muito gosto nisso. Portanto, não me venha com essa conversa, que isso é a conversa daqueles que não têm mais nada para dizer. Agora, há uma coisa, Luís Marcos Mendes, que nós temos de diferença. É que o Luís Marcos Mendes diz que combateu os excessos dos governos. Eu também. Quer dos socialistas, quer dos social-democratas. Eu até trouxe aqui, olha, para lhe mostrar... Sobre os incêndios deste ano, porque também toca na justiça, sobre os incêndios deste ano. Sim. Quando houve o caso de Pedrógão, disse o Luís Marcos Mendes, temos que apurar imediatamente... Então, estou à espera da tua resposta, o que é que achaste disso? Temos que apurar responsabilidades. Era Primeiro-Ministro António Costa. Agora era o seu amigo Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, e disse assim... Marcos Mendes, não é o momento de levantar suspeitas, nem é o momento de apurar responsabilidades, agora é o momento de trabalho. Sabe o que é isto, Luís Marcos Mendes? Isto é estar na mão de um partido e estar na mão de um primeiro-ministro, ter zero independência e não servir para outra coisa, senão de ser muleta do governo. Eu acho que o Presidente da República não deve ser a muleta do governo. Não. Deve ser... Porquê, Reno? Porquê é que querias ver o André Ventura no poder? Só para percebermos. Porquê é que vocês acham que se deve votar no André Ventura? Vamos fazer a pergunta assim. O escrutínio do governo. Só para nós percebermos aqui o vosso raciocínio. Eu estou genuinamente curioso. Digam lá. E se for Presidente e o Primeiro-Ministro for constituído... Não quero perceber. André Ventura, que posição pública é que os portugueses podem esperar de si? Que poder é que pode eventualmente utilizar? Vamos, deixem-nos dizer. Eu só quero perceber. Não vou desconstruir nada. Só quero ouvir Tem que ver com as explicações que se dão ao país. Se há suspeitas sobre um Primeiro-Ministro ou um Presidente de um Governo Regional pois claro ou que um não, Presidente de Câmara, de que ele mas nós sabemos isso, eles não. Vamos lá. Recursos públicos, ele tem que, dar explicações na Justiça e não se pode esconder, como nós fazemos como deputados e como membros do Governo, ou etc. 2, tem que ter uma explicação cabal para as coisas. O que acontece é que Luís Montenegro não tem. Mas como é, amigo? Como não? Eu critico... Olha lá, Tartal, quantos debates é que já viste meus? Desculpa lá. Quantos debates é que já me viste aqui a ver? Só para eu perceber. Quais outros é que eu não critico de forma minuciosa? Quais é que são os outros? Eu critico tudo aquilo que eu acho que é criticável. E tenho esse direito. E também tenho o direito de criticar uns de forma minuciosa e outros não. Não estou a perceber essa comparação. Eu tenho direito a ter as minhas convicções e as minhas opiniões. Ou não? Ou não tenho? Agora de repente. Não posso? Não vivemos numa democracia e numa liberdade de expressão? Tu se quiseres, podes abrir a tua stream e falar lá sobre isto de forma isenta e super construtiva. Estás no teu direito. Porque é que eu é que tenho que ser obrigado a fazer isso? Não tenho, meu. Dr. Luís Marcos Mendes. Isso já não interessa tanto ao Dr. Luís Marcos Mendes porque, na verdade, fez um acordo com Luís Montenegro para ser candidato presidencial. Aliás, é uma coisa... Dr. Luís Marcos Mendes, é verdade, toda a gente sabe isso. Que é... Pronto, obrigado. Mantinha-se na SIC a fazer comentários e... Mas eu ainda continuo a dizer...
Ainda continuo a dizer, ainda perguntaram o que é que vos leva a votar no André Ventura. Só para eu perceber. Tipo, Era o gostava candidato de presidencial perceber. enquanto apoiava o primeiro-ministro Luís Montenegro. Já expliquei isso várias vezes. Isso. Tens vários vídeos meus a explicar porque é que quero votar no Coutinho de Figueiredo. É só ires ver. Portanto, quando me fala de independência, eu não posso chegar a esta conclusão. Entre nós os dois, esta mesa, e se formos à segunda volta, eu vou-lhe dizer a mesma coisa. E até é provável que os dois estejamos na segunda volta. E se lá chegarmos, eu vou-lhe voltar a dizer uma coisa assim ao país. Entre nós os dois há uma diferença de independência. É que eu sou mesmo independente face ao governo. Eu já nem estou a ver o que é que esse gajo diz. Portanto, podem genuinamente parar de lhe dar Luís atenção. Montenegro, o doutor Luís Marcos Mendes, veja que eu até confundo os nomes. Já O doutor percebi. Luís Marcos Eu Mendes queria é o só que o candidato, coisa me é respondesse. o homem, e Não desculpe deixa. uma expressão, não leva mal, é a marioneta de Luís Montenegro. Estamos muito E perto do isso não final. é muito Não. bom. Vamos lá Faça ver. favor de responder, porque eu tenho uma última questão, Luís Marcos Não, Mendes. a questão de André Ventura Isto dos incêndios é é clarinha, é a cassete habitual. lá está. Antigamente tínhamos a cassete do PCP, agora temos a nova cassete da política portuguesa, Não há que resposta, é é isso. a cassete bocado do estúpido, Chega, António. que é o Bangladesh, ainda faltou essa agora, depois a imigração, o combate à corrupção. Vou Miguel votar num para o Albuquerque- outro não ir. Miguel Albuquerque não está Ai, meu Deus. acusado de nada, sabe? E o senhor é jurista. O que mais grave é isto. Se o senhor fosse economista, engenheiro... Mas o Miguel Arruda naquele dia também não estava acusado de nada. Luís Não, Marcos claro Mendes. que não estava. Também não estava. E o senhor usou aqui o exemplo Não, do Miguel Arruda foi só para dizer qual é o critério que o senhor Não. tem na escolha de É a pessoas. falta de coerência. Não. É o Falta de critério que o coerência. senhor tem. Agora, Miguel Albuquerque não está nem sequer condenado, nem julgado e até pediu para ser É um ouvido. santo, é um Quanto a santo. António Costa, que em matéria de comentários do Luís Montenegro é assim. Os portugueses conhecem, Está aqui. de 12 anos de comentário, os portugueses conhecem e sabem que eu fui sempre muito independente. Sim, Quando tinha motivos para elogiar, elogiava. Quando tinha motivos para criticar, criticava. Mesmo a minha família política. De resto, há algumas pessoas aí do PST, felizmente poucas, que não me apoiam porque justamente foram... Poucas? Onde é que está Pedro Passos Coelho, Não, Marcos Mendes? que Onde me é que está apoia. Pedro Passos Coelho? Não sei. Nem o antigo Vai Primeiro-Ministro o perguntar. apoia. O que eu Aliás, se quero. Pedro Passos Coelho tivesse que escolher entre si, me escolhia-me a mim como Presidente da República, com toda a probabilidade. Porque sabe que o senhor nunca foi um homem independente. Essa é que é a diferença. Até o Pedro Passos senhor- Coelho Marcos sabe Mendes? isso. O senhor mostra aqui uma vez mais o seguinte, é uma espécie de agitador morde da República. esteja Você sempre a desqualificar. não deixa ninguém falar. Não estou a fica nada, desqualificar, estou apenas a fica dizer. nada. Estamos no final, Luís O Marcos senhor Mendes. O senhor diz que não tem o coragem. seu adversário não tem nível para não ser tem- Presidente da não- é muito República. grave. Não. Pois, Vamos isso é quase no final. inquestionável. O que é que claro. mais o preocupa? É retórica ou uma ameaça real, no seu entender? Não tem soluções. Como Presidente da República, como se viu aqui esta noite, o que é que faz? O que é que faz André Ventura? É uma técnica habitual, que é ataques pessoais, lançar Pessoais, alguma lama. São sempre dois objetivos. Primeiro é para ver se irrita o adversário. Qual foi o ataque pessoal que eu Comigo fiz? não consegue isso, nunca perderei a compostura. Caraças, nem a honra. pá! Segundo lugar, a sua preocupação é... O André Ventura deu-se muito mal nestas presidenciais. Os únicos debates que teve até aqui foi com duas pessoas que não lhe deram atenção rigorosamente nenhuma. O Seguro e este. Nenhum deles perdeu a compostura com ele. Para o tempo dessa maneira para disfarçar a ausência de propostas e soluções. Eu apresentei aqui algumas. Não há o tempo de discutir a imigração. Ok, quais é que são os problemas na área da saúde e na área da justiça que queres ver resolvidos, Reno? Só para... Então, Não senão houve eu tempo. também apresentaria, deixarei para outro E debate. quais é que são as propostas que o André Ventura apresenta, enquanto Presidente da República, que te leva a crer que os salários vão aumentar? Ficará. Mas André Ventura não tem propostas concretas e execuíveis naquilo que diz respeito ao poder do Presidente da República para assunto nenhum. Ambos E eu fazem levo críticas. isso Olá, a Frisa. sério. O André Ventura diz que Marcos Mendes representa tudo o que é mau na política, a podridão do sistema e uma troca de favores com o Primeiro-Ministro. Já falou disso aqui, mas eu gostaria para Tudo fechar, se mentira, não se claro. importar, Tudo mentira. de dizer do que é que está a acusá-lo, se quer concretizar. Claro, todos. Basta um exemplo. O homem que está à minha frente era o homem que dizia que o BES estava tudo bem com o BES. Estava tudo bem com o BES estava em ordem, era um banco sólido. Disse-o aqui na SIC, neste estúdio, onde deu. O piado me caia aqui se eu estou a mentir. Disse-lhe aqui, o banco. Estavam hoje, diga isso aos milhares de lesados, às famílias que perderam as poupanças todas, etc. 2. Dr. Luís Marcos Mendes, eu sei que para a sua casta de elite eu posso não ter nível. Posso não ter nível. A casta de posso não elite, ser já uma cá pessoa com o faltava. nível que vocês gostam Parece de... o outro a falar do carro, a dizer que o carro era modesto. Um carro velho e modesto. E era elétrico. É velho e elétrico ao mesmo tempo, by the way. de ostentar. Já, Frisa, já vi. E posso não ter o nível de linguagem que vocês gostam, mas eu digo-lhe uma coisa, Luís Marcos Mendes. Posso não ter o nível que as elites têm, mas sei uma coisa. Eu sou... Não, eu estou-te a perguntar. Não me devolvas a pergunta a mim. Tu é que disseste que tinha problemas. Eu estou-te a fazer a pergunta. Quais é que são? Quais é que são os problemas que tu queres ver resolvidos?
Não me devolvas só a pergunta, diz-me só o que é. A voz do povo português contra as vossas elites que Super andaram a destruir modesto. o país nos últimos anos. BES, obrigado. peço desculpa, Não venha com o BES. Não, O BES é a sua, não. é a sua responsabilidade O BES neste estúdio. 30 porque segundos. andou a Nós temos defender... de fechar e a última palavra é de André Ventura. Pode ter a palavra. A última palavra é de André Ventura. Não. Eu sei que não gostou de ouvir isto do BES, mas olha, os lesados sabem disto, as famílias também. Quem sofreu com a queda do BES também sabe, e foi o Luís Marcos Mendes. Eu tenho aqui, disse assim, o banco está sólido. Ele não deixam Deve falar. dizer-se às pessoas de forma clara. Senhores, O banco está bem. O Marcos Mendes disse isto um mês antes do BES falir e disse exatamente o mesmo que andavam todas as entidades a dizer. Peço Está a ver? desculpa, mas isto é muito... Não é para defender Luís Marcos Mendes, que esta efetivamente fica-lhe mal, mas é pá, ele assegurou isto um mês antes do BES cair, quando andava toda a gente a dizer o mesmo. O Banco de Portugal dizia exatamente o mesmo, que o BES era sólido. Esta parte É a é grave. ligação. Não é temos grave. tempo. É, mas Luís é Marcos chato. Mendes terá a oportunidade de fazer isso noutra altura. Não. Eu lamento, não Peço- temos tempo. O nosso tempo terminou. Não, peço imensa André desculpa. Ventura, Luís Esta Marcos questão é Mendes. muito grave. Eu Esta sei questão que é muito grave. mas Depois volto a esse- dar a palavra a André Ventura, não tem problema nenhum. São questão 30 não é essa, é que já segundos. passámos o nosso A tempo, informação Luís que eu transmitiram jornalistas económicos e comentadores era a informação do Certo. Banco de Portugal. É verdade. E o que é que o senhor queria num programa de informação é que eu fosse desmentir o Banco de Portugal e dissesse não, o banco está falido para fazer aquilo que outros fizeram com o Banif, isso seria irresponsabilidade. Pronto, está mais do que justificado. Eu não sou A uma palavra pessoa é mesmo sua. irresponsável. Luís Marcos Mendes, sabe o que é que isto mostra? O desconfortável que Não. ficou agora e viu-se a agitação que teve. Não, fica desconfortável com uma acusação dessas, acho que qualquer pessoa ficaria, não é? Quer dizer, É porque sabe bem que esta questão do BES, Isso e é o ter estado ao gravíssimo. lado do BES, quando o BES já tinha todos os problemas que tinha e as pessoas sofreram com ele, mostra uma coisa. Eu sou o candidato das pessoas, o Marcos Mendes é o candidato das elites que nos andam a destruir André há anos. Ventura, Essa é que é a diferença. Luís Marcos Mendes, Essa é muito que é a diferença. obrigado. O próximo debate. a estratégia é sempre a mesma. São todos os candidatos são das elites, ou são candidatos das elites, ou são candidatos que não têm expressão eleitoral suficiente para discutir com o André Ventura. É sempre assim, ou é de um ou outro. Ai meu Deus do céu, tá bom pá, estes debates vão sempre muito bons.